E nós teremos 38 minutos de entrevista, divididos em 2 blocos de 19 minutos, com o João Batista Maris Guia, candidato da Rede. Candidato, o seu tempo começa agora, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Confesso que é uma honra recebê-lo aqui, né? Já ouvi o senhor por outras mídias e gostei muito do que ouvi. Eu queria começar ouvindo um pouquinho sobre segurança. É algo que incomoda todos nós, né, James? É algo que incomoda todos nós. Eu estava até vindo para cá e ouvindo ali também no rádio uma entrevista falando sobre PCC. Então, candidato, acho que uma preocupação de todos nós é as unidades prisionais, que viraram caos e de lá de dentro estão mandando fora das unidades, né? As facções criminosas que chegaram, né, Cássio, aqui em Minas Gerais. A fronteira de Minas com São Paulo, onde os roubos a banco parece que se tornaram assim, uma rotina na vida das pequenas cidades de 5 mil habitantes, tem 10 policiais, chega um armamento lá, um arsenal. E eu acho que outra questão também de segurança pública é dos roubos que nós vimos, né, que são os pequenos delitos, entre aspas, né, nos bairros, nos pequenos comércios e aquilo que assim, apavora a população no centro, que é assim, roubo com arma branca, de celulares, de bolsas, etc. Isso causa um pânico na população. O que o senhor tem de proposta para Minas Gerais nessa área? E para piorar a situação, a violência armada cruel chegou ao campo também. Está se disseminando também no campo, que pode gerar, além da insegurança pessoal e familiar, um problema sério de revés na atividade econômica rural, com a pujança que tem o agronegócio e a importância que tem a agricultura familiar, especialmente em Minas Gerais. Bem, a primeira questão, segurança pública não é um problema de polícia militar e polícia civil. Seria uma injustiça com as polícias colocar sobre os ombros dela a responsabilidade central. É um problema de governo e sociedade, mas também um conjunto de políticas públicas. Eu começaria educação. Já há levantamentos técnicos rigorosos por geoprocessamento que identificam o perfil da vítima, do ofensor criminoso, o local, o horário, o tipo de ocorrência. É fácil fazer um mapeamento, a Polícia Militar já faz isso em Minas Gerais. Então você pode identificar os lugares de maior ocorrência e os tipos, identificar chamados padrões, não é? De posse disso, você pode melhorar muitíssimo, tanto a prevenção quanto a atividade repressiva propriamente dita. Eu começaria com o problema prisional. O problema prisional nós temos que separar o ofensor, o criminoso crônico, esse que não tem limite algum, que é perverso, ele faz os assaltos a banco, ele faz o tráfico de armas, ele faz o tráfico de drogas, ele comete latrocínio, o feminicídio e assim por diante. O governo federal criou o Ministério da Segurança Pública. Eu sou a favor, acho uma boa ideia. E o Ministério da Segurança Pública, através do ministro Raul Jungmann, prometeu algumas coisas. Uma delas, tecnologia para as polícias, unificação da informação e da inteligência, o que é bom, que acaba essa divisão entre polícia militar e polícia civil no tratamento da informação policial e sobre o crime, e também o treinamento de policiais. Ao lado disso, o Ministério da Segurança Pública assumiria policiamento de fronteira usando tecnologias, que não é possível dispor de homens numa fronteira tão grande como a nossa, para conter o tráfico de armas e o tráfico de drogas e a repressão mais dura ao tráfico de drogas. O que é próprio da segurança pública Minas Gerais? O primeiro ponto é prisional. Mais severidade com o criminoso crônico, que deve ficar completamente separado de outros tipos de ocorrências criminosas que não são crônicas. E, nesse sentido, evitar o espalhamento em várias casas de detenção e penitenciárias, o que permitiu o que vocês falavam, o espalhamento também de PCC e assim por diante. E aí, nós todos somos humanos, nós não desistimos do ser humano, mas é preciso que nós sejamos também realistas. Um parlatório, com presença da polícia, quando houver um encontro das equipes de advogados dessas organizações criminosas e familiares, que eles frequentemente, como tem sido demonstrado em inquéritos policiais, têm servido de pombos-correio do próprio crime. Eu não sou favorável, por assim dizer, ao regime de progressão de pena, enquanto eles não cumprirem pelo menos 2/3 da pena que tenham sido condenados. E a progressão cautelosa, com perfil muito bem delineado do comportamento desse criminoso. Quanto aos outros, eu defendo o modelo da APAC, que é um modelo muito bem sucedido, não é porque o custo prisioneiro é muito menor do que o outro, não, é uma questão humana.
humana. E nós estamos aqui numa rede evangélica, que é o assunto de vocês, a reinvenção do humano, a humanização das pessoas e da sociedade. Ali está a família, ali está o juiz, o promotor, a própria polícia ajudando num trabalho mais de orientação, está a sociedade civil, os empresários, ali eles têm que trabalhar, eles têm que estudar, eles têm que ser produtivos e só tem incentivo positivo. Tanto é que a taxa de retorno ao crime é menor que 10%. E a reabilitação é superior a 90%. Esse é um modelo que nós deveríamos expandir em todo o município de 30 mil habitantes e mais em Minas Gerais. Daria algo em torno de 300 municípios, 300 APAC em Minas Gerais, com a ajuda da sociedade civil. Uma outra coisa importante é a Polícia Militar e a Polícia Civil terem um entendimento estratégico, além da unificação de inteligência e informação. A Polícia Militar é onipresente, ela está em qualquer município de Minas Gerais, inclusive os pequenos, em número maior do que 500 municípios hoje. Não tem sentido você duplicar meio para mesmo fim e colocar também a Polícia Civil. A Polícia Civil tem aquelas tecnologias de investigação mais refinadas, é uma polícia judiciária. Ela poderia estar concentrada em municípios de 30 mil habitantes e mais, e a Polícia Militar em todos. Como o oficial da Polícia Militar tem dupla formação universitária, a de policial e a jurídica, ele poderia operar como um delegado que completa o ciclo investigativo de casos que não tenham maior gravidade e ali mesmo tomar as decisões. Senão você prende alguém em Manga, tem que levar em Januária. Você prende alguém em Espinosa, tem que levar em Janaúba. Não tem sentido, olha o custo disso, os deslocamentos e assim por diante. Esse entendimento deve ser feito. Em São Paulo isso está sendo discutido abertamente. E, por fim, uma coisa fundamental, que você chamava a atenção. Qualquer tipo de cometimento de delito, por menos importante que supostamente seja, deve ser alvo de investigação e de algum tipo de coerção. Nova York fez isso, deu certo. Quando você não pune o pequeno delito, isso soa como incentivo positivo à progressão do delito até chegar a algo mais grave. Acho que temos que caminhar por aí. Me permita fazer só uma intervenção aqui sobre segurança pública. É muito comum falar em desmilitarização da polícia militar. Aí eu perguntaria para o senhor é a favor? E, se sim, o que é desmilitarização? Só para a gente entender que isso não significa transformar a militar na civil, que tem papéis diferentes. Né? Eu acho que a própria polícia militar já é muito mais flexível e muito mais sensível a isso. Porque o modelo de organização das polícias militares vem do século XIX e é um modelo que segue o modelo do Exército Nacional. Numa época que o Brasil era cheio de províncias que lutavam entre si, havia risco real de desintegração territorial e nacional. Isso está completamente superado. A forma do aquartelamento é que deve ser gradualmente superada. A própria Polícia Militar tem feito isso com as pequenas companhias, os pequenos contingentes e agora com as unidades móveis de rua. Isso já começa a ser feito. O Chile tem 2 polícias e não há problema. A França tem 2 polícias, a polícia republicana militarizada e uma outra judiciária. Portugal tem 4 polícias. Esse não é o problema. O problema é a cooperação e evitar a duplicação de meio para mesmo fim. Agora, isso acontece também, antes de criticar as polícias por corporativismo, ou uma versus a outra, porque os governos não têm sido autoridades democráticas republicanas eficientes. No fundo, quem é o comandante? É o governador. Ele, respeitosamente, tem que criar o consenso e fazer com que haja unificação. Os policiais são muito razoáveis, a formação deles é muito elevada. Hoje são pessoas que estudam filosofia, estudam literatura, estudam sociologia, têm grande formação jurídica, os jovens delegados também. Acho que o clima hoje é mais fácil para isso, o entendimento, e todos os estudos comparados a respeito da chamada criminologia, mostram que esse é o caminho. Eu acho que o caminho não é juntar as 2 polícias ou tirar a farda da polícia militar. Isso não resolveria absolutamente nada. Aquilo que está bem, que está dando certo, você não deve mexer a não ser para aperfeiçoar. Acho que esse não é o caminho. No caso, o senhor citou algumas cidades do interior e me fez lembrar de uma questão importante também ligada à saúde. Via de regra, a gente vê pessoas... veículos de prefeituras, ambulâncias, chegando a Belo Horizonte, né? E o James sempre tem falado isso, né, James? Isso é um problema sério, né? Porque acho que a pessoa é duplamente penalizada, sabe, Cássio? Pela enfermidade e pelo sistema de atendimento. Ele tem que deslocar de um caso que às vezes nem é complexo, é de média complexidade, de Manga, do limite lá do Nordeste Mineiro, do extremo Triângulo,
para Belo Horizonte para fazer um tratamento. Então, assim, ele tem esse deslocamento, a hospedagem em Belo Horizonte é um sacrifício para atendimento. Sem falar nas unidades de saúde, né? As unidades básicas de saúde, assim, a demora do atendimento com especialistas, as filas de espera nas unidades de pronto atendimento no estado, assim, eu sei que isso não é um problema localizado em Minas Gerais, mas assim, qual que é a proposta do senhor para isso? Bom, há um consenso geral e todos os candidatos vão falar a mesma coisa, que o modelo SUS, Sistema Único de Saúde, é um modelo intocável. O desenho, a arquitetura é perfeita. O que nós temos que fazer é, além da boa gestão, evitar a corrupção que pode sumir com 10%, 15% dos recursos, aumentar a eficiência. O que é que nós temos que fazer? E a humanização, né? E a humanização. O desenho do modelo começa pelas equipes de saúde da família. A ideia é sensacional, não há quem discorde. Você tem o médico, você tem o enfermeiro, você tem os auxiliares de enfermagem, numa visão de política de saúde sanitária. Essa equipe, o que é que ela faz? Ela faz a valorização da saúde, ela faz a prevenção. Ela verifica de casa em casa, tem os territórios para cada equipe, um número de famílias, número de residências, a cobertura vacinal das crianças, se os idosos que têm doenças crônicas estão tomando a medicação prescrita, se a medicação está sendo entregue pela farmácia popular, pelo SUS, o cuidado pré e pós-natal e outras orientações educativas. Se encontram alguma pessoa que demanda atendimento médico, encaminha para segundo nível do sistema, que é a UBS, Unidade Básica de Saúde, o popular posto de saúde. Qual é o problema do posto de saúde? Aí sim, falta de gerenciamento. Tem que gerenciar como se deve. Horário, cumprimento de horário para o médico, para o enfermeiro, para todo mundo, funcionário, equipamento, custeio, tudo direitinho funcionando. E o sistema de informática, para fazer o agendamento informatizado a partir da casa da própria pessoa. Se isso funcionar, a população vai confiar. E ao invés de saltar o posto de saúde e ir direto na UPA ou direto no hospital de terceiro grau de alta complexidade para saturar a urgência e emergência e aparecer deitado no chão do corredor ou na maca do hospital, sabe-se que 80% dos casos que batem a porta da urgência e emergência em hospitais, que não são casos de AVC, não são casos de pressão alta, não são casos de cardiopatia, são casos que poderiam ser resolvidos no posto de saúde. Entretanto, qual é o problema para o médico ficar no posto de saúde ou na equipe de saúde da família? É que o médico se sente solitário academicamente, cientificamente, tecnicamente, que ele não tem oportunidade de formação e serviço, quanto mais no interior ele tem. Só que já temos ferramentas tecnológicas, o próprio Hospital Albert Einstein, o próprio Hospital Sírio-Libanês e Belo Horizonte começa a fazer isso na prefeitura, que é você ter equipes médicas com dias e horários que os médicos podem consultar para ter tutoria, orientação, consultoria em tempo real. Isso funciona no mundo inteiro magistralmente bem. Aí vem as UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que são policlínicas que fazem pequenas cirurgias. Criadas pelo governo federal, elas têm um custo operacional de manutenção, que é o recurso humano, mais a operação, que é muito alto. Isto veio no momento em que o governo Dilma Rousseff criou uma crise de recessão na economia brasileira que durou 3 anos. 3 anos. Com indicadores muito negativos de crise econômica, com produto interno bruto descendo a menos 4,3%. A Dilma sucedeu Temer, que, aliás, foi vice da Dilma 2 vezes. O Partido dos Trabalhadores fica dizendo que a crise foi gerada pelo Temer. Querem contar a história da carochinha? Quem gerou a crise foi o Partido dos Trabalhadores, governo Dilma. E Temer aumentou o volume dessa crise, mas é um contínuo de crises. Isso fez com que os repasses do SUS aos estados e municípios diminuíssem. E o governo do estado de Minas Gerais, além disso, começou a sequestrar os recursos do SUS repassados pelo governo federal para os municípios, ao ponto de ter hoje um débito total de 8 bilhões de reais com os municípios, boa parte dos quais, a metade, deve-se a recurso do SUS, o que está gerando crise no sistema de atendimento médico, nas UPAs, naqueles municípios que dispõem das UPAs. A ideia é boa. E, por fim, o sistema mais complexo, que é o hospitalar. O sistema hospitalar é insuficiente em Minas Gerais. Ele se concentra muito na região metropolitana. Nós temos hoje 8 hospitais regionais, iniciados por volta de 2011, paralisados em 2013 ou 2014.
A crise fiscal do governo Anastasia paralisou a construção de hospitais, o governo Pimentel não fez nada para enfrentar a crise, aumentou por 3 vezes o tamanho do rombo fiscal, que hoje é maior do que 30 bilhões de reais, e os hospitais estão parados. Se eles fossem concluídos, nós aliviaríamos demais o problema que vocês apontaram, do SUS ambulância trazendo do interior de longe para Belo Horizonte ou região metropolitana. Seriam 8 hospitais regionais. A pergunta é, de onde viria, sob crise federal e estaduais, dinheiro para completar os hospitais regionais? O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde têm que fazer um pacto. Podemos entregar esses hospitais, concluídos pelo governo federal, às universidades federais em Minas Gerais, que são em número de 12, várias têm faculdades de medicina, e esses hospitais regionais, atendendo o SUS, poderiam funcionar como hospitais-escola de formação de médicos. Aí teria uma cooperação, governo federal, governo estadual, para fazer funcionar esses 8 hospitais, e é claro, isso significaria um aumento quantitativo e qualitativo na atenção à saúde no estado de Minas Gerais. Você ia falar? Não, eu ia aproveitar e perguntar, se me permite aqui, Cássio, pelo déficit, né? E quando o senhor fala aí, tem um déficit enorme, como gerenciar isso e como melhorar o candidato, a situação de educação, de saúde, etc., com um déficit de 8 bilhões de reais, né, Cássio? É muito dinheiro. A pergunta é muito pertinente, que quando fazemos as propostas é natural que isso. Muito bem, dada a crise, como financiar isso? Isso. Bem, a história do nosso déficit atual é uma história que tem 3 pontas. O Pimentel diz que só tem uma e coloca todo o problema nos ombros do Anastasia. O Anastasia minimiza o problema. Outro dia ele quis me corrigir num fórum com empresários. Eu falei que o déficit era superior a 7 bilhões na época dele, ele falou que era de 2 bilhões. Era um pouco mais de 2 bilhões o déficit nominal. Só que da época dele até hoje passaram-se 5 anos, ele se esqueceu da inflação. E além de ter se esquecido da inflação, que não explica passar de 2 e alguma coisa para quase 8, ele se esqueceu que ele acabou com o fundo previdenciário e transferiu 3,2 bilhões de reais dos aposentados, dos servidores, para dentro do Caixa Único do Estado, isso feito no ano de 2013 e 2014. De lá para cá são 4 anos. Você soma as duas coisas, é provável que eu tenha errado na conta, porque já é mais do que 7 bilhões e meio, já deve estar passando de 8 bilhões. A conta do Anastasia é sempre uma conta que não tem inflação, não tem tempo, não tem história, e ele seleciona as coisas. Mas nos debates isso vai ficar muito claro. Pois bem, Pimentel sabia que havia um déficit. Como candidato, ele tinha a obrigação de saber lá em 2014. Quando assumiu como governador, ao invés de governar, olhar para frente para resolver os problemas, ele pôs um espelho, ficou olhando pelo retrovisor e denunciou a Anastasia durante 3 anos e meio. Eu não sei se ele tem ódio ou amor. 3 anos e meio denunciando a Anastasia e esqueceu de governar. Está aí a crise em Minas Gerais, que não é preciso nem fazer a crônica dela. O orçamento para o ano que vem está estimado em menos de 100 bilhões, para um déficit estimado, pela minha equipe e por mim, também por Anastasia, nisso nós concordamos, de aproximadamente 32 bilhões de reais. Era o cálculo que o ex-prefeito de Belo Horizonte também fazia, mais ou menos 32 bilhões de reais. Aparentemente impagável. Aí vem o problema. O que eu pretendo fazer? Eu vou cortar 25% dos cargos em comissão. E vou introduzir meritocracia, preenchimento dos cargos, como se faz nas democracias consolidadas, pelo valor do servidor, não é pelo tempo de serviço, pela qualificação, pela ética do servidor, o espírito público, para termos servidor de Estado e da sociedade, e não servidor de um governador, de um partido político, de um governo. Mudar essa mentalidade, isso chama-se republicanismo. Segunda coisa, nós temos 21 secretarias. Eu vou reduzir para 15, com viés de 12. Aliás, é curioso, quando o Aécio fez o chamado choque de gestão, eram 23 secretarias do Itamar, reduziu para 15. Depois, o próprio Aécio e a Anastasia subiram para 21. Pimentel manteve as 21, agora todo mundo promete reduzir para 15. É muito curioso isso, né? Choque de gestão, parece que foi muito mais uma congestão ou um curto-circuito. Candidato, vou pedir o seguinte... Porque deu tempo do primeiro bloco, mas o senhor vai continuar esse argumento. Opa. Depois eu quero até botar mais pimenta nessa conversa aí, porque eu quero saber a relação com o governo federal, se a rede assumiu o governo aqui em Minas, tá joia? O tempo está paradinho, mas nós vamos voltar depois do intervalo. Vamos e voltamos já já com o candidato da rede, João Batista Maringueira.
nosso bate-papo especial entrevistando o candidato da Rede ao governo de Minas Gerais, João Batista Maris Guia. Eu tive que interrompê-lo por causa do nosso tempo, claro, que vai voltar agora. Pode continuar, então, aquele argumento da questão de onde tirar, né, o valor para poder fazer uma gestão equilibrada, como a gente espera. É como eu dizia, né? Cortar 25% dos cargos em comissão, reduzir secretarias de 21 para 15, com viés de poder chegar a 12, conversar com os poderes legislativo, judiciário, também com o Ministério Público e com as elites do Estado, que são muito profissionalizadas e meritocráticas, cujas remunerações, não o vencimento eu acho razoável, alto, mas é merecido. As remunerações são indevidas e, a meu juízo, se são legais, são amorais. Por exemplo, não é razoável, com todo respeito ao desembargador e ao juiz, que todos nós prezamos na democracia, que a justiça é o que garante ao cidadão a defesa frente ao absolutismo do Estado, a arrogância do Estado, a tirania de maiorias ou a tirania de minorias. Então, quem é democrata defende a justiça e, portanto, o poder judiciário. Agora, é grave quando, em nome da meritocracia, se transforma em aristocracia. E no poder, como a aristocracia se converte em oligarquia de privilégios. E a oligarquia tiraniza o orçamento, quer privilégios, e as remunerações vão subindo de 30 para 35, 35 para 40 e hoje chegam a mais de 50 mil reais. No mundo real, no Brasil real, isso é uma anomalia, isso é uma aberração, isso tem que mudar. Isso leva muito dinheiro do orçamento e tira de outras áreas de interesse universal, de atendimento social. Mas o essencial do déficit fiscal é a questão previdenciária, que a Anastasia acabou com o fundo, levou 3,2 bilhões para dentro do Caixa Único, deixou a questão previdenciária agravada e Pimentel não tocou no assunto. Então, eles são geradores e amplificadores de crise fiscal. Eu tenho uma proposta que eu acho que vai virar um debate público em Minas Gerais. Criar o fundo previdenciário. Criando o fundo previdenciário e capitalizá-lo, você começa gradualmente a retirar do orçamento do Estado um comprometimento que hoje é de 21 bilhões de reais, mais de 20% do orçamento total ou da receita nominal. Você tira isso da Previdência e o fundo vai resolver. Mas o fundo tem que ser capitalizado. Como? Primeiro, eu vou levar a dívida ativa do Estado para dentro do fundo. Então, o fundo vai contratar escritórios de advocacia e cobrar judicializadas as dívidas dos devedores do Estado. Isso são bilhões de reais. Ao longo dos anos, todo ano, o fundo vai ter entrada da dívida ativa. Segundo, ações da CEMIG e da Copasa. Eu vou transferir o recebimento dos dividendos somente para o fundo e nunca mais para o Caixa Único. Terceiro, a contribuição dos próprios servidores. Quarto lugar, o Estado é a imobiliária mais incapaz do mundo. Tem fazenda, prédio, sala, lote, gasta com vigilância e custeio. Eu vou passar todo o patrimônio imobiliário do Estado não utilizado pelo governo, menos aquilo que os prefeitos quiserem para fazer creche em tempo integral, escola em tempo integral, para dentro do fundo. O fundo contrata empresa ou empresas e vende isso no mercado a preço de mercado e se capitaliza. E, por fim, o dinheiro do imposto de renda recolhido pelo Estado, que vai para o Caixa da Fazenda, devido pelo servidor público, a lei permite que fique com o Estado, esse dinheiro vai para o fundo. Ao capitalizar o fundo, nunca mais haverá problema previdenciário, com gestão profissionalizada, isso sai do orçamento. Qual é o problema? O problema é, você resolve a crise fiscal desse modo que eu estou propondo e, francamente, eu não vi ainda nenhum outro modo que resolva o problema, que não esse. E o governo federal, esqueci de falar, vai ter que ter a sua contribuição, que se resolve o problema previdenciário nos estados, resolve o nacional. Qual é a contribuição do governo federal? Todos os estados têm dívida pública com o governo federal, mais ou menos 100 bilhões de reais a nossa hoje. Nós vamos renegociar e continuar pagando, mas o pagamento vai ser feito a quem? Ao fundo. Então, o governo federal abdica de receber a dívida, o Estado continua devendo esse mesmo volume, renegociado, mas o pagamento vai ser para o fundo. O problema é, você resolve a crise fiscal, vem depois um governador irresponsável e começa a fazer o buraco de novo. Então, nós temos que mudar a legislação. Por isso, eu quero criar em Minas um Conselho de Estado de Responsabilidade Fiscal e Desenvolvimento Sustentável, sem nenhum membro do governo, com empresários, pessoas de notório conhecimento na área, representantes de trabalhadores, para que possam controlar o governo através desse conselho. Mas o senhor está falando aí da reforma, isso impacta um fundo previdenciário. Lembrando que o Estado não tem gestão, assim, acho que também é uma pergunta para o senhor, né?
sobre o regime geral de previdência. Então, não se refere ao regime geral de previdência administrado pelo governo federal. Está se referindo ao servidor, à previdência do servidor público, não é isso? Exatamente. O dinheiro é Estado, deles. servidor público do Eles Estado. é que pagaram para formar esse fundo. E eles continuam contribuindo com os 11% do valor do seu contra-cheque. Isso contribui, isso continua. A questão é que temos que profissionalizar a gestão desse fundo. Isso equacionado já é um capítulo importantíssimo da reforma previdenciária global. A reforma previdenciária global, que é assunto do Congresso Nacional e da Presidência da República, é essa que vai tratar do problema do tempo mínimo para aposentadoria, das regras de transição e do teto de aposentadoria, que eu defendo deva ser o teto do INSS. Para quem entrar agora, quem já está deve ter regra de transição. Sim. E quem quiser, porque ganha mais, uma aposentadoria mais robusta, pode então fazer a capitalização privada, um fundo de aposentadoria privado ou uma aplicação financeira, como é no mundo inteiro. Como é no mundo inteiro. Aliás, esse é o consenso que está se formando. Mas dentro disso nós temos que resolver o problema previdenciário em Minas Gerais. Agora, o global, que é, como eu disse, a idade mínima, as regras de transição e o teto de aposentadoria, esse vem pela legislação federal. Só falando, João Batista, eu estou pensando aqui, porque eu sou professor, e fui do Estado desde quinta série até a universidade, até o Engel, eu trabalhei. E peguei o período da Lei 100. Quantos e quantos colegas que estão agora no limbo? Porque não eram funcionários contratados, ou melhor, eles foram contratados e foram efetivados. Então, não houve recolhimento como CLT, mas também não eram vinculados ao Estado. Então, estão num limbo. Como fazer com esses profissionais? Olha, isso foi uma desumanidade, que gerou uma expectativa sem fundamento jurídico administrativo, sem nenhuma garantia. As pessoas acreditaram nisso, investiram nisso, e o resultado nós temos aí. Pior do que o limbo, é uma situação sem solução. E quem disser que a solução é vamos ver para incorporar, estará contando uma robusta mentira, uma desumanidade, mais uma vez gerando expectativas que não irão se concretizar. E tanto mais numa situação de crise como essa. Eu lamento muito a dor humana que isso causou. Agora, quem fez isso está aí disputando a eleição. O erro foi quem criou a Lei 100 ou quem depois judicializou o processo? Eu acho que, vamos falar claro, né? A situação é uma situação irregular. Quem patrocinou o governo e os partidos políticos apoiando e quem também reivindicou o cometimento de alguma coisa que não posso chamar de privilégio, que não se trata de valores elevados, mas a porta de entrada errada. Se a porta de entrada universal é o concurso público e assim por diante, deveria ser essa. Todo mundo sabia disso. Todo mundo tem um pouco a impressão digital nisso aí. Agora, a responsabilidade fundamental é do próprio governo do Estado. Sim. Nós temos que acabar com essa história de que ao sul do Equador tudo é possível. É por conta dessa história de que é possível ao sul do Equador que nós temos, por exemplo, o que foi um dos melhores presidentes da República que o país jamais teve, Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro governo foi esplendoroso, mas ocorre o mensalão. Ele não foi responsável pelo mensalão, foi a direção do Partido dos Trabalhadores. O que fez o PT? Silêncio, silêncio obsequioso, como se houvesse a corrupção do bem, aquela que é feita pelo PT, para o PT e para financiar as eleições. Daí em diante, quase um impeachment em 2005, Lula tira força, não se sabe de onde, sozinho, ganha as eleições, reeleito. O governo dele realmente foi um governo muito bom. Ele introduziu a questão da inclusão social e diminuiu a pobreza e acabou com a miséria. Isso não há como não reconhecer e seria sectarismo não reconhecer. O problema é que ele não recebeu herança maldita alguma. A herança que ele recebeu, precedente vinda de Fernando Henrique, foi tão bendita que tudo que Fernando Henrique fez, ele manteve e ampliou. Ele teve o mérito de ampliar ao introduzir a inclusão social. Mas daí em diante, 9 anos após, a Lava Jato contou a história da corrupção que organizou o poder e o governo. Então, infelizmente, o ex-presidente, que foi um ótimo presidente, está preso pela lei penal. Pela lei penal. Ele não está acima do bem e do mal. Nós não somos nenhum melhor do que o outro. Nenhum. Temos que responder pelos nossos atos e avaliar as consequências dos nossos atos. E, no entanto, as elites intelectuais do PT nada se manifestaram a respeito da questão do mensalão e da Lava Jato.
as elites parlamentares do PT, as elites sindicais, como também as do PSDB. E agora está aí a fase do PSDB sendo exposto às vísceras abertas da corrupção. E, no entanto, eles disputando eleições. E nós chegamos a um ponto, que é o paroxismo, de ter um ex-governador, Aécio Neves, acusado pela lei penal de crime de corrupção e lavagem de dinheiro, e Fernando Pimentel, governador, acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal do crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas são candidatos e os partidos nada disseram. João Batista, pensando, por exemplo, nossa candidata, que eu digo, candidata da Rede à presidência, Marina Silva, você, o senhor, candidato ao governo do Estado, vocês tiveram uma trajetória muito importante no Partido dos Trabalhadores. Qual seria a diferença da Rede? Porque me parece que a Rede Sustentabilidade foi criada por egressos do Partido dos Trabalhadores insatisfeitos com algumas direções que o partido tomou. Qual seria a diferença pensar na Rede assumindo a presidência, assumindo o governo do Estado, da gestão que o PT tem feito nas últimas gestões? Olha, é completamente diferente, programática, ideologicamente e também do ponto de vista da gestão. O Partido dos Trabalhadores está hoje como um ator em busca de um personagem do ponto de vista do que quer para a sociedade brasileira. Algumas correntes falam em anticapitalismo. Quando você pergunta do que se trata, não sabe dizer o que é. E ninguém admite a economia de mercado. Vem aí a primeira diferença. Nós, da Rede, defendemos a economia de mercado capitalista. Mas um capitalismo com democracia, republicanismo, investimento, aumento da produtividade, participação dos trabalhadores no lucro das empresas, estado do bem-estar social, que não tem nada de socialista. Foi criado por um presidente da República dos Estados Unidos, eleito e reeleito por 4 vezes, Franklin Delano Roosevelt. Né? É isso que nós defendemos. E a sustentabilidade ambiental, que ao contrário de ser contraditória com a iniciativa privada e com os negócios, ao contrário, garante a vida e a reprodução da galinha dos ovos de ouro. Porque sem água não há agronegócio, sem água não há agricultura familiar, sem água nem as indústrias se movimentam. E não há nenhum tipo de atividade xiita nisso. É uma coisa perfeitamente compatível. Do ponto de vista da gestão, e mais, todos nós queremos mais e mais e mais democracia. Nós queremos a democracia parlamentar, mas também a democracia participativa. Por exemplo, a minha ideia de um Conselho de Estado de responsabilidade fiscal é uma forma de democracia participativa. A ideia dos consórcios intermunicipais de saúde é uma forma de democracia participativa. O conselho escolar em cada escola é uma forma de democracia participativa, que supre os déficits da democracia formal dita representativa. Mas a diferença fundamental com o PT também é o republicanismo. Republicanismo é total transparência, total legalidade, igualdade de todos diante da lei, igualdade rigorosa de oportunidades e nenhum privilégio. O PT acostumou-se, tomou gosto e também vive privilégios. O PT é um partido democrático, porém não é republicano. E a nova democracia hoje é a democracia com republicanismo. E na forma de gestão, somos completamente diferentes, que o PT partidariza a gestão, o PT ideologiza a gestão, o PT prioriza a partidarização e faz alianças de conveniência eleitoral e circunstancial, sem nenhum princípio programático, sem nenhum propósito programático, com qualquer um. O mesmo centrão que o PT denuncia, que hoje é aliado de Anastasia, o governo do Lula foi um governo do centrão. Juntou-se com o PMDB, com o PP e deu Operação Lava Jato. Então é completamente diferente. O fato de eu ter vindo do PT, eu deixei o PT em 1985, há 33 anos atrás, fazendo críticas, sem ofender o partido, que eu não sou anti-PT, o PT não é meu inimigo, o PT espero que possa se superar, aprender com os próprios erros e continuar a oferecer uma contribuição melhor ainda para a construção da democracia brasileira, que é o que eu desejo também para o PSDB. Mas, por favor, PT e PSDB, comecem admitindo o erro, comece admitindo a culpa, calcem as sandálias da humildade e admitam os seus erros, admitam que entre vocês muita gente praticou a corrupção. Não existe corrupção do bem e corrupção do mal, não. Corrupção do mal é quando o ladrão põe dinheiro no bolso, e a corrupção do bem é quando ninguém põe o dinheiro no bolso e serve para financiar eleições, mas é dinheiro público tirado da saúde. Isso chama-se corrupção, e isso eles não fazem autocrítica. Essa é uma diferença fundamental entre nós, intransigência total com a corrupção. James, eu fico pensando nisso e fico imaginando, como será a gestão
né, na possibilidade do senhor ser eleito governador, se o governo for... porque os candidatos, né, à frente são PSDB e PT, por enquanto, a Marina também está aí. Mas suponhamos que um dos dois, ou PSL ou PT que estão à frente para a corrida à presidência. Como é que será essa relação? Porque isso é vital, né, James? É uma boa relação do Estado com a federação. Nós acho que uma preocupação dos mineiros, João Batista, é com o tempo que nós mineiros, além de todos esses problemas de corrupção e etc., né, Cássio? Nós mineiros parece que estamos sempre do outro lado. Nós tivemos o governo Fernando Henrique e o Itamar aqui, depois teve um pequeno tempo aí de um mesmo governo lá e cá, depois inverteu, né? Foi o governo do PT, mas governo do PSDB, depois inverte novamente. Estamos no governo do PT com um governo que é de outro grupo que não é do PT, ou seja, Minas está sempre do lado diferente do governo federal. E se isso acontece no eventual governo da rede em Minas, como é que o senhor vai relacionar para que Minas não fique mais uma vez prejudicada? Bom, mas lembre-se de uma coisa, Fernando Henrique foi presidente durante 8 anos, 1995 a 2002. Os governadores foram Eduardo Azeredo e Itamar Franco. Que começou brigando com o Fernando Henrique, né? Mas de todo modo, no final, se recompuseram. Mas observe, embora estivessem todos no mesmo campo, não veio 1 quilômetro de metrô para a região metropolitana de Belo Horizonte. Mas o metrô da Grande Recife foi concluído, o metrô da Grande Porto Alegre foi concluído, o metrô do Distrito Federal foi concluído e agora do Rio de Janeiro está praticamente concluído. Depois nós tivemos a seguinte situação. Dilma eleita pela primeira vez presidente em 2010 e... Desculpa, rapidinho, só para lembrar para o senhor, é o metrô, acho que o anel rodoviário e algumas rodovias de Minas, para lembrar que foram os mais o anel rodoviário e o rodoanel, semelhante ao rodoanel de São Paulo, que pegaria todas as rodovias federais, fazendo um contorno metropolitano e tirando todo o trânsito de caminhões de carga de dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Era a duplicação de rodovias, o rodoanel, a reforma do anel rodoviário e também essa questão que nós falávamos do metrô. Nada disso aconteceu, inclusive quando Dilma Rousseff, anunciando o programa PAC, vocês lembram do PAC, PAC 1 e PAC 2, e o Pimentel eleito em 2014, governador já a partir de 1º de janeiro de 2015, ele foi governador enquanto Dilma foi presidente da República durante mais de 2 anos, até que veio o impeachment. Não veio 1 quilômetro de metrô, porque os governadores não são líderes, não coordenam as bancadas se fragilizam, se atomizam, se dispersam atrás de emendas individuais para atender os seus núcleos eleitorais, sem uma visão de conjunto por ausência de liderança. Um Estado que tem 55 deputados federais e 3 senadores, que é uma força política, não consegue ter essa força em Brasília, ao contrário de estados de muito menor peso político, que não tem liderança. Anastasia não foi líder. Aécio Neves poderia ter sido, não foi. Pimentel não foi líder. O resultado é essa dispersão, essa atomização e prejuízos para Minas Gerais. João Batista, 1 minutinho para considerações finais. Muito obrigado, viu? Já adianto o agradecimento. Eu agradeço muito por essa oportunidade, os cumprimento por essa ação democrática. Todos os candidatos estarão aqui. O meu número é 18. Eu não sou melhor do que ninguém. Há 20 anos estou fora de política, partido e governo. Fui convidado para ser candidato a governador pela Marina Silva. Assumi, porque estudei, tive oportunidades, aproveitei, liderei onde eu participei, fui um ótimo governante, me permitam dizer, levei a educação pública em Minas Gerais, quando fui secretário de Estado de Educação, do 5º lugar nacional para o 1º lugar nacional. Acho que por isso eu fui chamado. E as pessoas podem olhar, eu tenho os meus defeitos, claro que os tenho, que eu sou humano e não sou melhor do que ninguém, mas eu não tenho vícios. Ninguém vai encontrar nada que deponha em relação à minha imagem de homem público. Por isso, eu quero aqui pedir o seu voto, número 18. Muito obrigado. Obrigado, João Batista. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, James, pela sua brilhante contribuição. E muito obrigado a você que assistiu essa entrevista com João Batista Marisguia, candidato da Rede ao governo de Minas. Eu te convido a sempre assistir o nosso programa Bate-Papo, 12h15 aqui na Rede Super. Que Deus te abençoe, te guarde e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.